Bom dia, a paz de Jesus. Hoje é quinta-feira de adoração ao Santíssimo. Estamos nesta quinta-feira no Minuto de Bênção com a Palavra. Me chamo Antônio Caro, faço parte da comunidade Missão Novo Caminho. E hoje o evangelho de hoje está em São Mateus capítulo 13, do verso 10 até o 17. 10. Os discípulos aproximaram-se dele, Jesus, então, para lhe dizer: por que lhes fala em parábolas? Respondeu Jesus: porque a vós, discípulos, é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. 12. Ao que tem, se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, será tirado até mesmo o que tem. 13. Eis porque lhes falo em parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não ouçam, nem compreendam. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías, no tempo do profeta Isaías: ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis, olhareis com vossos olhos e não o vereis, porque o coração deste povo se endureceu, taparam os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que seus olhos não vejam, seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertem e eu os cures. Mas quando a vós, bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem, eu vos declaro em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não ouviram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus fala em parábolas. Os discípulos questionaram, perguntaram para ele: Mestre, Jesus, por que falas em parábolas? Vamos ver o que fala aqui, o que significa falar em parábolas, né, irmão? Fica assim, ó. As parábolas usavam linguagem e exemplo do dia a dia. Jesus usava de parábolas as coisas cotidianas do dia a dia, tornando-se o ensinamento mais fácil para que eles pudessem compreender. É isso. Jesus usava das coisas do seu dia a dia, linguagem simples, para que eles se entendessem. Por que será? As pessoas simples, como a maioria, e também aqueles instruídos. Por que será? É interessante que no versículo aqui, no versículo 15, olha por que Jesus falava em parábola daquela época, daquele povo. Ele deu um exemplo aqui da época de Isaías. Por quê? Olha o que fala aqui no versículo 15. Porque ele usava de parábola. Porque o coração deste povo se endureceu, taparam os seus ouvidos, não queria ouvir o que Deus, Jesus, falava para eles. Taparam os seus ouvidos. Fecharam os seus olhos, não queriam enxergar. E não
fecharam os seus olhos, não queriam ver, não queriam ouvir, fecharam seus corações e não queriam se converter. Então, o Filho de Deus, Jesus, falava em palavras, das coisas do seu dia a dia, coisas simples, para que eles compreendessem. Quem sabe assim, eles compreendam e abram os seus corações, e destapam os seus ouvidos, abram os seus olhos. Por isso que Jesus falava em parábolas daquele tempo. Aí também, no versículo 11, olha o que fala para nós aqui. Respondeu Jesus, depois que os discípulos fez aquela pergunta, olha o que Jesus responde para os seus discípulos. Porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Jesus compreende. Falava em palavras para aquele povo daquela época, mas para os seus discípulos não. Por quê? Como é que ele fala aqui? Porque os discípulos, eles se abriram para o reino dos céus. Eles se deixaram ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Assim como você, como eu, como nós. Quando você se abre a Jesus, você entrega ao Espírito Santo. Você é chamado a pregar a boa nova, a sentir o desejo de proclamar e anunciar o Evangelho do Senhor. Não somente com a Bíblia, mas também no seu dia a dia. Foi isso que Jesus fala para nós, é isso que ele está falando para nós hoje aqui. Meu irmão, minha irmã, tudo que você aprendeu no seu dia a dia, indo à igreja, indo numa celebração, indo numa adoração, anuncia, pregue, seja o meu discípulo, seja o meu apóstolo no dia de hoje. É isso que eu peço para você. Porque foi isso que Jesus falou aos seus discípulos. Muitos, como ele falou, né? Para cumprir, ele falou aqui bem claro, que para cumprir o que o profeta Isaías falou. Você vê, são todos que acolheram a palavra de Jesus, a boa nova que Jesus anunciava. Foi alguns, nem todos queriam acolher. Muitos foram embora, muitos não acreditavam em Jesus. Por isso que Jesus falava em parábola daquela época. E hoje, ele está falando para mim e para você hoje. Olha, tem muitos ainda, nos dias de hoje, que estão com o coração, os ouvidos fechados, tapados, como disse aqui em Isaías. Muitos não querem se converter. Eles não querem que eu os sare, que eu toque. Ele fala aqui, no versículo 17, olha que ele fala aqui, ó. Eu vos declaro em verdade, muitos profetas daquela época, e olha, para colocar no tempo de hoje, e justos desejavam ver o que vedes, e não ouviram. Ouvir o que ouves, e não ouviram.
É assim. Porque quando você anuncia, quando você prega, quando você testemunha que Jesus é o Senhor de sua vida, que Ele está com você, Ele caminha com você, Ele está com a sua família, que Ele te protege, que Ele nos cura, que Ele te cura e nos cura. Muitos não conseguem enxergar isso, por quê? Porque está, como diz aqui em Isaías, ouvido, coração. Eles não se abriram à palavra, ao mistério do reino dos céus. Amém, irmão? Paz e bem. Fica com Deus.